Bem, agora a gente vai fazer as mesmas operações a partir de uma representação mais abstrata, tá? Vamos olhar para o sistema que a gente tinha antes, a forma geral do sistema que a gente tinha antes. Tá? Primeira linha, tem os coeficientes A1, A12, A1n, que multiplica as variáveis x1, x2 até xn, igual a um determinado valor b1, termo livre. Você tem uma estrutura semelhante para todas as outras equações. Observa que a gente tem muita informação repetida aqui. Tá? A gente tem esse sinal de mais aqui no meio, sempre com a mesma estrutura. Os x's, as variáveis se repetem. Tá? Tem muita informação aqui repetitiva, tá? Então a gente vai usar uma matriz para resumir essas informações. O que é uma matriz? Bem, para a gente, nesse momento aqui, é só um retângulo de números, tá? A gente vai ver que tem uma estrutura por trás de matriz, elas representam, podem ser usadas para representar transformações lineares, mas nesse momento a gente vai ser informal. Uma matriz é meramente um retângulo com um monte de número, tá? Organizados em linhas, linha 1, linha 2, etc., até a linha N, e colunas. Tá? Bem, que informação a gente quer colocar nessa matriz? A gente vai construir diferentes matrizes. A primeira, matriz A, que a gente vai chamar de matriz de coeficientes, como o próprio nome diz, coleta a informação sobre os coeficientes. A1, A12 e A1n estão aqui. Depois, da segunda linha, A21, A22 e A2n. As informações estão aqui na segunda linha. Depois, até a última linha, a enésima linha. A gente guarda essa informação aqui no final. Como a gente já sabe o que esses coeficientes fazem, eles multiplicam as variáveis, a gente já consegue recuperar a partir dessa informação da matriz de coeficientes, tudo que a gente tem aqui à esquerda do sinal de igual das equações do nosso sistema linear. Tá? A gente vai trabalhar bastante com a matriz de coeficientes. Além disso, a gente vai trabalhar também com a matriz aumentada. Tá? Matriz aumentada vai ser chamada de A chapéu, A com acento circunflexo em cima. Tá? Tá aqui o nome dela, matriz aumentada. Ela parte da matriz de coeficientes, a matriz de coeficientes está toda incluída dentro dela, mas além disso eu adiciono uma coluna a mais, tá? É a coluna de termos livres. Tá? Então essa coluna daqui é uma coluna adicional em que eu coleto os termos livres. Observa que a matriz de coeficientes possui M de Maria linhas, é o número de equações, é uma linha para cada equação, e N de nariz variáveis. Tá? O número de colunas é o número de variáveis exatamente, x1 até xn. Na matriz aumentada, eu tenho o mesmo número de linhas, uma para cada equação, mas eu tenho uma coluna adicional, a coluna de termos livres. Então, nessa matriz, eu tenho N mais uma colunas. Bem, quais são as operações elementares que a gente já viu para as equações? São as mesmas para as linhas de um sistema representado dessa forma. Eu posso trocar a ordem das linhas, eu posso adicionar um múltiplo não zero de uma linha a outra, um múltiplo diferente de zero, ou eu posso multiplicar cada elemento de uma linha por um número diferente de zero. São exatamente as três operações elementares que a gente já viu. A gente simplesmente vai aplicar agora a representação matricial que a gente está usando de um sistema linear. Assim como a gente tinha antes, uma matriz aumentada que recebeu essas operações representa um sistema linear equivalente ao representado pela matriz original. Okay? Então a gente sempre vai olhar para a matriz de coeficientes ou a matriz aumentada como uma forma de representar um sistema linear, porque a gente já sabe o que esses coeficientes ou esses termos livres fazem, tá? E a gente sabe também que pode alterar essa representação para um sistema linear equivalente através das operações elementares. Bem, a gente já viu que tem uma forma particularmente útil de representar um sistema linear. Tá? Cada equação tem menos variáveis do que a equação anterior.
A gente pode falar a mesma coisa para a representação matricial, ou para uma matriz de maneira geral. A gente vai dizer que uma matriz está na forma escalonada se o primeiro elemento diferente de zero em cada linha se encontra numa coluna posterior. O que significa posterior? Significa simplesmente à direita do primeiro elemento diferente de zero na linha anterior. Tá? E a gente vai dar um nome para o primeiro elemento diferente de zero em uma linha qualquer. A gente vai chamar de pivô. Vamos olhar para os seguintes exemplos. Olha essa primeira matriz aqui. Quem é o primeiro elemento diferente de zero na primeira linha? Bem, ele está aqui. Vamos marcar ele aqui. Quem é o primeiro elemento diferente de zero na segunda linha? Bem, a segunda linha é essa. O primeiro elemento diferente de zero está aqui. Número 3 diferente de zero. Nota que ele está na segunda coluna. Portanto, ele está à direita do primeiro elemento diferente de zero da primeira coluna. Da primeira linha, perdão, que está na primeira coluna. Vamos fazer isso para a terceira linha. Está aqui o primeiro elemento diferente de zero. Novamente, ele está à direita do primeiro elemento diferente de zero da linha anterior. Então, o primeiro elemento diferente de zero da segunda linha está numa coluna posterior à segunda, ao primeiro elemento diferente de zero da primeira linha. Da mesma maneira, o primeiro elemento diferente de zero da terceira linha está numa coluna posterior, à terceira, ao primeiro elemento diferente de zero da segunda linha, que está na segunda coluna. Ok? Bem, a gente pode seguir o mesmo raciocínio nessas outras matrizes. Essa matriz à direita, agora. O primeiro elemento diferente de zero da primeira linha está na primeira coluna. O primeiro elemento diferente de zero da segunda linha está na terceira coluna. Novamente, está na forma escalonada, porque o primeiro elemento diferente de zero de cada linha está à direita do primeiro elemento diferente de zero da linha anterior. E a terceira e a quarta linhas? Não importa, porque elas não têm um primeiro elemento diferente de zero. Tá? Então não preciso me preocupar com elas. Vamos olhar para essa terceira matriz aqui. Mesma coisa, primeiro elemento diferente de zero da primeira linha está aqui, da segunda linha está aqui, à direita, na segunda coluna, então ela também está na forma escalonada. Mesma coisa aqui para essa quarta matriz. Então, todas essas matrizes estão na forma escalonada. O primeiro elemento diferente de zero sempre vem à direita, numa coluna posterior, do primeiro elemento diferente de zero da linha anterior. Bem, se a matriz aumentada de um sistema linear estiver na forma escalonada, essa que a gente acabou de ver, tá? A solução pode ser encontrada por substituição reversa, como a gente viu antes. Reforçando, isso é apenas outra forma de representar um sistema linear. E, assim como a gente fez antes, a gente pode colocar um sistema linear na forma escalonada através do processo de eliminação gaussiana, usando as operações elementares com linhas ou com colunas. Tá? A gente viu também que tem um passo além, tá? O processo de eliminação de Gauss-Jordan, para chegar na matriz que representa um sistema que passou pela eliminação de Gauss-Jordan, a gente precisa simplificar um pouco mais a matriz aumentada. O que a gente precisa fazer? Bem, eu preciso transformar o pivô de cada linha em 1. E, além disso, eu não quero ter na coluna de um pivô outro elemento diferente de zero. Vamos olhar para essa primeira matriz aqui em cima. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esses elementos aqui em 1. Preciso dividir a primeira linha por 3, a segunda linha, perdão, por 3 e a terceira linha por 2. Algo semelhante. Na segunda linha dessa matriz, que precisa ser dividida por 4. Na terceira matriz, os pivôs já são iguais a 1, não preciso dividir por nada. Tá? Lembrando, o pivô é o primeiro elemento diferente de zero. Mesma coisa aqui e aqui. Depois disso, assim como a gente fez antes, eu vou usar esses pivôs iguais a 1 para zerar os elementos diferentes de zero em uma coluna que tem um pivô.
só estou formalizando, só estou dando nomes ao processo que a gente fez anteriormente. Bem, vamos olhar novamente para esse exemplo daqui. É a matriz aumentada do último sistema que a gente resolveu. Tá? Aqui estão os coeficientes. A gente já começava na forma escalonada. Tá? Só que agora eu quero transformar os pivôs em 1. Mesmo processo que a gente fez antes, agora para a matriz aumentada. Então, a segunda linha precisa se transformar na segunda linha dividida por 0,8. Quando eu dividir tudo isso por 0,8, o primeiro termo vai se transformar em 1. A terceira linha vai se transformar na terceira linha dividida por 0,7. Ao dividir toda essa linha por 0,7, o pivô, o primeiro termo diferente de 0, vai se transformar em 1. O primeiro termo continua sendo 0, dividido por 0,7 é 0. Segundo termo continua sendo 0. Terceiro termo se transforma em 0,7 dividido por 0,7 igual a 1. Bem, fazendo essas operações, a gente chega aqui. Mais um requisito atendido, os pivôs são sempre iguais a 1, o primeiro elemento diferente, 0 em cada linha, é igual a 1. É o que a gente está vendo aqui, aqui e aqui. Mas ainda não acabou. Eu quero usar agora esses pivôs para transformar esses elementos aqui em 0. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Eu vou transformar a segunda linha na segunda linha mais a terceira dividida por 4, tá? Ou multiplicado por 0,5, tanto faz. E além disso, eu vou transformar a primeira linha na primeira mais a terceira vezes 0,3. Se habitua a qualquer tipo de notação. 0,3, dividir por 4, multiplicar por 0,5, tá? Representa operações semelhantes. Tá? Com isso, a gente passa dessa representação para essa representação aqui embaixo. O que aconteceu? Ao fazer essas duas operações, esses termos diferentes de 0 na coluna desse pivô, o pivô da linha 3, desapareceram e viraram 0. Ainda falta esse daqui. O que eu preciso fazer? Eu vou transformar agora a primeira coluna na primeira mais 2, mas a segunda que multiplica 0,4. De onde vem esse 0,4? Exatamente o que eu tenho aqui. Vou multiplicar por 1. Vai ficar menos 0,4 mais 0,4. Lembra, a gente tem que fazer a operação na linha inteira, na equação inteira. Então, você observa que o lado direito também está sendo transformado. Tá? Ele sempre vai ser alterado. Eu faço as operações em uma linha inteira, nunca apenas em uma parte da linha. Bem, fazendo essa última operação, a gente chega nessa forma para o nosso sistema linear. Tá? E isso daqui nos dá a solução. Vamos interpretar essa representação aqui. O que está escrito na primeira linha? 1 vezes a primeira variável x1, mais 0 vezes a segunda variável x2, mais 0 vezes a terceira variável x3, igual a 300. Ou seja, x1 igual a 300. A segunda linha me diz que x2 é igual a 200, a terceira me diz que x3 é igual a 300. Exatamente a solução que a gente tinha antes. A gente diz que uma matriz está na forma escalonada reduzida. Primeiro, ela está na forma escalonada e, adicionalmente, cada pivô é igual a 1. E, além disso, cada coluna que contém um pivô não contém outros elementos diferentes de 0. Então, vamos olhar aqui para cima, para a terceira coluna. A terceira coluna possui um pivô? Estou aqui na terceira coluna. Ela possui um pivô? Possui. Está aqui. É o número 1, primeiro elemento diferente de 0. Ela possui algum outro elemento diferente de 0? Não. Aqui é 0. Aqui é 0. Vamos olhar para a quarta coluna.
ela possui um pivô? Não. Nenhum dos seus elementos é o primeiro diferente de zero. O primeiro elemento diferente de zero na primeira linha é 1 e não 300. Na segunda linha é 1 e não 200. Na terceira linha é esse 1 aqui na terceira coluna e não o 300 que está na quarta coluna. Então aqui eu não preciso me preocupar. Okay? Ela pode ter vários elementos diferentes de zero. Tá? Forma escalonada reduzida é uma forma escalonada em que cada pivô é igual a 1 e cada coluna, vou destacar, que contém um pivô não contém outros elementos diferentes de zero.